Eduardo Silva estava saindo de uma reunião executiva no centro de São Paulo quando sentiu pequenos dedos puxando a manga de seu terno caro e, ao olhar para baixo, viu um menino de cerca de 8 anos com roupas rasgadas segurando uma bebê nos braços que chorava incontrolavelmente de frio. "Senhor, por favor", o menino disse com voz trêmula. "Minha irmãzinha está congelando. Ela não para de chorar. Não temos onde dormir hoje à noite." Eduardo, CEO de uma das maiores construtoras do Brasil, normalmente ignoraria completamente uma situação como essa. Estava atrasado para jantar de negócios importante, tinha compromissos inadiáveis e crianças de rua, infelizmente, eram realidade comum no centro da cidade. Sem hesitar, Eduardo tirou seu casaco de lã italiana, que custara R$ 3.000, envolveu as 2 crianças e disse: "Venham comigo, vamos sair deste frio." O que Eduardo não imaginava era que aqueles 2 órfãos abandonados não apenas mudariam completamente sua perspectiva sobre riqueza e responsabilidade social, mas também preencheriam um vazio emocional em sua vida que ele nem sabia que existia, transformando o empresário bem-sucedido, mas solitário, no pai amoroso que sempre havia desejado ser, sem nunca ter tido coragem de admitir. Mas havia algo nos olhos desesperados daquele menino, na forma como protegia a bebê do vento gelado de inverno, que tocou uma fibra profunda em seu coração de pai. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes. Eduardo Silva construiu império empresarial durante 20 anos de trabalho obsessivo. Aos 45 anos, era CEO da Silva & Associados, construtora responsável por alguns dos maiores empreendimentos imobiliários de São Paulo. Patrimônio pessoal ultrapassava R$ 50 milhões, mas todo o sucesso financeiro vinha acompanhado de vazio profundo em sua vida pessoal. Eduardo era solteiro, sem filhos, vivia sozinho numa cobertura luxuosa em Moema. Relacionamentos amorosos nunca duravam. Mulheres se interessavam mais por sua riqueza que por sua pessoa. "Eduardo é máquina de fazer dinheiro", diziam amigos, "mas não sabe como ser feliz." Era verdade. Eduardo acordava às 5 da manhã, trabalhava até 10 da noite, fins de semana eram preenchidos com compromissos profissionais. Não tinha hobbies, não viajava por prazer, não cultivava amizades genuínas. "Trabalho é minha vida", Eduardo costumava dizer. "Não preciso de mais nada." Mas, no fundo, sentia solidão crescente. Observava famílias felizes em restaurantes, pais brincando com filhos nos parques e se perguntava se havia desperdiçado oportunidades importantes focando apenas na carreira. Talvez seja tarde demais para ter família, Eduardo pensava nos momentos de reflexão. Aos 45 anos, parecia que janela para a paternidade havia se fechado. Relacionamentos sérios eram raros. Casamento parecia improvável. Adoção nunca havia considerado seriamente. Na tarde de 15 de julho de 2024, Eduardo estava no centro de São Paulo, finalizando o contrato para a construção de complexo comercial de R$ 200 milhões. Reunião havia durado 6 horas, envolvido advogados, investidores, representantes governamentais. "Parabéns, Eduardo", disse Dr. Roberto Almeida, sócio principal. "Mais um grande negócio fechado." Eduardo saiu do edifício às 8 da noite, satisfeito profissionalmente, mas exausto. Tinha jantar marcado às 9, com potenciais investidores japoneses, compromisso que não podia cancelar. Caminhava rapidamente pela Rua Augusta quando sentiu puxão na manga do terno. "Senhor, por favor", voz infantil o chamou. Eduardo olhou para baixo e viu o menino de aproximadamente 8 anos, magro, vestindo camiseta furada e bermuda suja. Nos braços, carregava bebê que parecia ter menos de 1 ano. "Senhor, minha irmãzinha está congelando", menino disse desesperadamente. "Ela não para de chorar. Não temos onde dormir hoje."
Eduardo parou por alguns segundos. Situação era comum no centro. Crianças de rua pedindo ajuda, esmola, comida. Normalmente dava algumas moedas e continuava caminhando. Mas havia algo diferente naquela situação. Menino não pedia dinheiro, pedia ajuda para a irmã. Protegia a bebê do vento frio com o próprio corpo, claramente priorizando o bem-estar dela sobre o próprio. Como vocês se chamam? Eduardo perguntou. Eu sou Lucas. Ela é Sofia, menino respondeu. Somos irmãos. Eduardo notou que Lucas estava tremendo de frio, mas mantinha a bebê aquecida contra seu peito. Sofia chorava continuamente. Choro agudo de bebê com fome e frio. Onde estão seus pais? Eduardo perguntou. Mãe morreu quando Sofia nasceu, Lucas explicou. Pai foi embora. Estamos sozinhos há 3 meses. Eduardo sentiu aperto no peito. 2 crianças órfãs, sozinhas na rua, numa noite de inverno em São Paulo. Algo dentro dele se quebrou. Toda a pressa para jantar de negócios desapareceu. O único pensamento era proteger aquelas crianças do frio. Sem hesitar, Eduardo tirou o casaco de lã italiana, peça cara que usava apenas em ocasiões especiais, e envolveu Lucas e Sofia. Venham comigo, disse. Vamos sair deste frio. Senhor vai nos levar para a polícia? Lucas perguntou com medo. Não, Eduardo respondeu. Vou levá-los para lugar seguro. Eduardo cancelou o jantar com investidores, ligou para a motorista, pediu para buscá-los urgentemente. Senhor Eduardo, tudo bem? O motorista perguntou ao ver crianças. Leve-nos para casa, Eduardo disse simplesmente. Durante a viagem, Eduardo observou Lucas cuidando de Sofia com dedicação tocante. Menino de 8 anos assumira a responsabilidade de pai. Protegia a irmã com instinto maternal profundo. Há quanto tempo vocês estão na rua? Eduardo perguntou. 3 meses, Lucas respondeu. Desde que saímos do abrigo. Por que saíram do abrigo? Queriam separar a gente, Lucas explicou. Disseram que Sofia ia para a família adotiva. Eu ia ficar no abrigo. Não deixei. Fugimos juntos. Eduardo entendeu. Lucas havia abandonado segurança do abrigo para não se separar da irmã. Sacrifício imenso para a criança tão pequena. Na cobertura de Eduardo, primeira coisa foi banho quente e comida adequada. Eduardo improvisou roupas limpas. Suas camisetas ficavam enormes nos meninos, mas serviram como pijamas. Há quanto tempo não comem direito? Eduardo perguntou vendo Lucas devorar sanduíche. Alguns dias, Lucas admitiu. Sofia só mama leite. É difícil conseguir. Eduardo ligou para a pediatra particular. Dr. Marcos Oliveira explicou a situação. Eduardo, preciso examinar bebê urgentemente, Dr. Marcos disse. Desnutrição em crianças tão pequenas é perigosa. Doutor. Marcos chegou em 1 hora. Examinou Sofia cuidadosamente. Confirmou desnutrição, desidratação, princípio de pneumonia. Mais alguns dias na rua e esta bebê poderia ter morrido, Dr. Marcos disse seriamente. Eduardo sentiu calafrio. Havia literalmente salvado vida de Sofia. O que precisa ser feito? Eduardo perguntou. Alimentação adequada, medicação, acompanhamento médico regular, Dr. Marcos explicou. E principalmente, ambiente seguro e amoroso. Naquela primeira noite, Eduardo improvisou cama para Lucas no quarto de visitas, berço improvisado para Sofia. Ficou acordado várias vezes verificando se estavam bem. Nunca cuidei de crianças, Eduardo pensava. Mas não posso abandoná-las agora. Na manhã seguinte, Eduardo enfrentou decisão crucial. Poderia levar crianças para assistência social, cumprir obrigação legal, voltar à vida normal. Ou poderia assumir responsabilidade mais profunda. Senhor vai nos levar embora hoje? Lucas perguntou com medo. Para onde querem ir? Eduardo perguntou de volta. Quero ficar com Sofia, Lucas disse. Só isso. Eduardo olhou para 2 crianças, menino corajoso que sacrificara tudo pela irmã. Bebê indefesa que dependia completamente de proteção. Sentiu conexão emocional que nunca havia experimentado.
Querem ficar aqui? Eduardo perguntou. Podemos? Lucas perguntou esperançoso. Claro que podem. Eduardo ligou para o escritório, cancelou compromissos da semana, contratou babá especializada, comprou roupas, brinquedos, berço apropriado, tudo o que crianças precisavam. Eduardo ficou louco, comentava Dr. Roberto. Cancelou reunião de 200 milhões para cuidar de crianças de rua. Mas Eduardo não se importava com opiniões alheias. Pela primeira vez em anos, sentia propósito além do trabalho. Lucas, você quer estudar? Eduardo perguntou no terceiro dia. Quero, Lucas respondeu animado, mas só se Sofia ficar comigo. Eduardo matriculou Lucas numa escola particular próxima, organizou creche especial para Sofia, contratou babá para período integral. Nunca vou separar vocês, Eduardo prometeu. Durante semanas seguintes, Eduardo aprendeu paternidade de forma intensa e rápida. Acordava de madrugada quando Sofia chorava, ajudava Lucas com lição de casa, brincava com eles nos fins de semana. Eduardo virou pai da noite para o dia, observava Dr. Marcos durante consulta. E está fazendo trabalho excepcional, completava. Eduardo descobriu alegria que nunca havia conhecido. Primeiro sorriso de Sofia, primeira nota boa de Lucas na escola, pequenos momentos de felicidade familiar preencheram um vazio que dinheiro nunca havia conseguido preencher. Papai Eduardo. Sofia disse sua primeira palavra aos 15 meses. Eduardo chorou de emoção. O processo de adoção legal foi complexo, mas Eduardo tinha recursos para melhores advogados. Após 6 meses de trâmites, Lucas e Sofia oficialmente se tornaram seus filhos. Agora somos família de verdade, Lucas disse no dia da adoção. Eduardo mudou completamente prioridades de vida, reduziu carga horária de trabalho, delegou mais responsabilidades, focou em estar presente para crianças. Trabalho é importante, Eduardo explicava para investidores, mas família é prioridade. Lucas se destacou na escola. Menino inteligente que havia sido privado de educação formal, brilhava quando recebia oportunidades adequadas. Sofia crescia saudável, alegre, rodeada de amor. Eduardo se transformou, comentava Dr. Roberto. Ainda é executivo competente, mas agora é pai dedicado também. 2 anos depois, Eduardo criou fundação para crianças órfãs, especialmente aquelas em situação de rua. Usou experiência pessoal para desenvolver programas que mantinham irmãos juntos, priorizavam a adoção familiar sobre institucionalização. Nenhuma criança deveria passar pelo que Lucas e Sofia passaram. Eduardo dizia em palestras sobre responsabilidade social. Lucas, agora com 10 anos, era menino confiante, estudioso, protetor da irmã menor. Sofia, aos 3 anos, era criança alegre que chamava Eduardo de papai, com naturalidade total. Eles salvaram minha vida mais do que eu salvei as deles, Eduardo refletia. A história de Eduardo, Lucas e Sofia se tornou inspiração para outros empresários. Mostrava que sucesso profissional sem propósito humano é vazio, que família pode ser construída pelo amor, não apenas por sangue. Senhor, minha irmãzinha está congelando, o menino disse. Eduardo conta em entrevistas. Eu os envolvi em meu casaco e os levei para casa. Foi a melhor decisão que já tomei na vida. Eduardo aprendeu que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em relacionamentos significativos, momentos de alegria compartilhada, amor incondicional. Lucas me ensinou coragem, Eduardo diz. Sofia me ensinou alegria pura. Juntos, me ensinaram que família é a escolha que fazemos todos os dias. A construtora Silva e Associados continua próspera, mas agora tem propósito maior. Parte dos lucros financia programas para crianças vulneráveis, projetos habitacionais para famílias de baixa renda, iniciativas de responsabilidade social. Negócios podem mudar mundo, Eduardo ensina Lucas. Mas amor muda vidas. Hoje, Eduardo não se vê mais como empresário solitário,
mas como pai dedicado que encontrou o verdadeiro sentido da vida quando decidiu abrir coração para duas crianças que precisavam desesperadamente de proteção e amor. Às vezes, anjos vêm disfarçados de crianças órfãs. Eduardo reflexiona. Lucas e Sofia foram meus anjos. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.